Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Hoje não teremos a música para iniciar, porque o nosso músico teve que sair urgente. Espero que não tenha sido uma dor de barriga, né? Mas agora vamos esperar para ver o resultado. Bom, hoje vamos meditar a figura de Abraão. Abraão, o nosso pai na fé, como é dito nas Sagradas Escrituras. Então eu quero abordar este tema com muito carinho, pois veremos que, da mesma forma que Abraão foi convidado a se lançar na aventura de seguir uma voz desconhecida, também nós somos chamados a nos lançar neste dia, na fé, a seguir uma voz que falará ao nosso coração, nos pedindo para entrar em nós mesmos, e nos mandará para uma terra tão distante, mas ao mesmo tempo tão próxima, caminhando na segurança da fé, de possuir o que ainda se espera, tendo a convicção profunda acerca das realidades que não se veem, como diz no livro dos Hebreus. Por isto quero apresentar-vos este nosso amigo, chamado Abraão, o aventureiro de Deus, tendo em vista que ele foi um exemplo de homem de fé, título esse atribuído pela tradição judaica, muçulmana e pelos cristãos. Mas por que meditaremos a figura de Abraão? Para compreendermos com ele a nos lançar na obediência e na fé, seguindo a voz interior do amado que nos diz: vem, para aprendermos a colocar os nossos olhares no nosso tesouro, que está na nossa terra prometida, nas promessas do Senhor, que nos faz ou que nos fez outrora, para não nos desviarmos do caminho desértico e árido, mas cheio de aventura, de perigo, de alegria e de desejo de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 a 12, o autor atesta sobre a figura de Abraão, dizendo: pela fé de Abraão, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas, com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces, que tem Deus mesmo por arquiteto e por seu construtor. Pela fé, embora Sara estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, Abraão tornou-se capaz de ter uma descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa, o Senhor. E assim, de um só homem já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, e inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Eu não sou biblicista, mas com certeza, nesse retiro, nós faremos uma leitura espiritual e teológica, com muito fundamento exegético, sem entrar em questões científicas que não nos interessam, que são muito complicadas, mas buscando aprofundar a voz do Senhor e a missão de Abraão, meditando a aventura missionária, sabendo que o Senhor tem para nós também uma aventura missionária de amor. Mas quem era Abraão?
nós podemos iniciar com esta pergunta. A tradição semítica ensina que Abrão era filho de Terá, que era um príncipe que comandava o exército do rei Nimrod. Uma midrash é uma história contada pelos rabinos, passada de geração a geração. Uma midrash diz que em uma certa noite, Terá viu um cometa atravessar o céu e interpretou isto como um anúncio do nascimento daquele que seria o pai de todas as nações. É por isso que os israelitas ainda hoje iniciam as suas orações dizendo: meu pai era um arameu errante, que desceu do Egito e foi forasteiro, e com poucas pessoas a seu lado formou uma grande nação, uma nação numerosa. O nome de um patriarca, que Abrão era um patriarca, estava ligado sempre ao lugar, ao grupo étnico do qual provinha. Sobre Abrão, podemos concluir que ele era da proveniência de Ur dos Caldeus, uma cidade assim chamada pelo seu fundador, que era um descendente de Noé e de Ur. De Ur nasceu 3 filhos, dos quais provavelmente Abrão foi o seu primogênito, o primeiro. Sabemos também que o seu pai Terá morreu no ano de 250. No Antigo Oriente, a idade avançada era sinal de maior benevolência de Deus para com o homem. E isso se aplica também a Abraão, que com uma idade avançada já se considerava abençoado por Deus, mas ao mesmo tempo se sentia um homem maldito, porque não possui uma descendência, símbolo da total benevolência do Senhor. Mas isso dura por pouco tempo, como veremos na história, tendo em vista que o Senhor lhe faz uma promessa de tornar grande o seu nome, de dar-lhe uma descendência e de colocá-la em uma terra prometida. Mas em contrapartida, o Senhor lhe pede de partir, de deixar o certo pelo incerto, a segurança pela insegurança, de iniciar a caminhar abrindo uma nova estrada, uma estrada na fé, e na obediência ao seguimento de uma voz, na qual, como sabemos, faz Abraão chegar muito longe. Uma voz que ele desconhecia, uma voz que cabia-lhe a conhecer paulatinamente e a obedecer. Há uma legenda, um conto que diz que o pai de Abrão, Terá, era construtor de ídolos. E essa história relata que um dia Terá estava fora de sua oficina. Abrão, seu filho, entrou e viu todos os ídolos. Imediatamente Abrão iniciou a destruí-los. E depois, ele fez isso apenas depois que ouviu